Seja bem-vindo, bem-vinda. Nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Como eu construo um relacionamento saudável? Será que os seus relacionamentos são saudáveis? Será que você está feliz, contente com os relacionamentos que você tem? Relacionamento pode ser afetivo, com o trabalho, relacionamento familiar, com os filhos. Independente da relação que você tenha, será que você construiu um relacionamento saudável? Será que está feliz com isso? Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações. Se você estiver assistindo pelo Instagram, siga o nosso perfil, lá nós temos conteúdos diários sobre constelação familiar, sobre visão sistêmica. Então seja bem-vindo, eu sou o Marco, constelador e terapeuta familiar. Eu ajudo pessoas a solucionar os seus conflitos familiares através das constelações familiares e assim poder reassumir o controle da sua vida, das suas ações, das suas decisões. Então o tema de hoje é bem interessante, sobre relacionamentos, né? Como a gente falou. Será que você tem os relacionamentos saudáveis? Como construir? Como que eu faço isso? Então, o primeiro passo é você entender o que é um relacionamento saudável para você. Como é que eu sei se o meu relacionamento é saudável ou não? Se meu relacionamento é um relacionamento bom para mim ou não. E por que a gente fala isso? Porque quando a gente fala de saudável, cada um tem uma referência. Cada um tem um modelo interno de relacionamento, seja ele qual for. Todos nós sonhamos, projetamos em crescer, desenvolver, ter uma vida, se relacionar. Quando eu penso no relacionamento saudável com o trabalho, eu projetei isso na minha cabeça, naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu desejo. Só que muitas vezes eu preciso me relacionar de forma saudável. Quando eu penso no relacionamento afetivo, com meu parceiro, com a minha parceira, enfim, você começa a pensar, você começa a projetar o que você deseja desse relacionamento. O que você espera dessa outra pessoa com quem você está se relacionando. Quando você pensa no dinheiro, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o dinheiro, de ter um relacionamento. Como assim, Marco? É um relacionamento que nós temos. Porque o dinheiro tem uma função na nossa vida. E eu preciso me relacionar de forma saudável. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem se relacionar. Tem pessoas que vivem o tempo todo correndo atrás do dinheiro. E quando o dinheiro chega na mão da pessoa, o que a pessoa faz? Ela tenta se desfazer do dinheiro porque não sabe se relacionar de forma correta. Tem pessoas que querem ter filhos, querem ter uma família, só que tem dificuldade de se relacionar com seus filhos. Porque nós temos fases, nós temos momentos, né, desafios que nós temos dentro da relação. Então, a primeira coisa que você precisa parar para pensar é qual é o seu modelo de relacionamento que você projetou para a sua vida, em todas as áreas. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar consigo próprio, com o seu corpo, com a sua forma de pensar, com a sua aparência. A pessoa está o tempo todo dizendo, poxa, mas eu não estou bem comigo, olha meu corpo, olha, eu sou muito alto, eu sou muito baixo, muito magro, muito gordo. Ou seja, é uma dificuldade que a pessoa tem de se relacionar com o próprio corpo, com a própria aparência. Então esse é o primeiro passo, você evidenciar aquilo que é importante para você. Como é que você projetou tudo isso? Existe uma ferramenta muito poderosa que nós tínhamos quando éramos crianças. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso, que chama-se imaginação. Tudo começa na nossa mente, na nossa imaginação. Tudo que você vai fazer, tudo que nós vivemos hoje em dia começou na imaginação de alguém. Então, por exemplo, a internet. Alguém imaginou que hoje, no século XX, em 2021, era possível estar aqui e você, aí onde você está, eu pudesse me comunicar com você, eu pudesse trazer a minha mensagem, aquilo que é importante para mim. Só que isso foi projetado na mente de alguém.
a pessoa projetou, primeiro ela imaginou tudo isso, depois ela começou a dar os passos, foi buscar a tecnologia, foi buscar as ferramentas para que isso pudesse ser uma realidade hoje. Então, tudo na nossa vida começa na nossa imaginação. Os seus relacionamentos, né, precisam acontecer primeiro na sua imaginação, para que você possa ter um modelo de relacionamento. E aí você precisa saber se esse relacionamento, né, tem bases sólidas, né? Então, dentro da visão sistêmica, o que é um relacionamento? Relacionamento é troca, é uma troca. Poxa, Marco, como assim? É uma troca. Relacionamento é vida. As pessoas que dizem, eu não quero me relacionar, são as pessoas que não estão de bem com a própria vida. Porque nas relações, seja ela qual for, a gente troca, a gente aprende. Então, por exemplo, tá? Uma relação que eu tenho com o meu professor, né? Com o terapeuta, é uma troca? É uma troca de conhecimento. Então, eu estou aqui, né, me relacionando com vocês, é um relacionamento que nós estamos tendo aqui, ora, todos os dias, amanhã, no mesmo horário, espero vocês aqui. Então, eu penso do que eu vou falar, eu estudo sobre isso, porque eu sei que tem pessoas, né, que estão aqui comigo. Para quê? Para se relacionar comigo, através do conhecimento. Então a pessoa vai buscar esse conhecimento, vai colocar em prática. Muitas pessoas dizem, olha Marco, aquilo que você falou conseguiu me ajudar, conseguiu mudar a minha vida. Então isso também retroalimenta em mim aquilo que eu faço, né? Então, hoje a visão sistêmica, a terapia, né, a psicologia comportamental, que são as bases do meu trabalho. Então, as bases do meu trabalho hoje é a psicologia comportamental, é a visão sistêmica. Tudo isso, né, eu troco quando eu coloco em prática aquilo que eu sei fazer com muito amor, e isso tem resultado na vida dos meus clientes, né, na vida da minha audiência. Isso retroalimenta em mim o meu propósito de vida, porque hoje o meu propósito de vida é isso. Hoje, as pessoas têm uma missão, e essa é a minha missão. Então, a primeira é troca, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai trocar, né, as pessoas precisam estar na posição correta. As pessoas precisam conhecer a lei sistêmica do equilíbrio, do dar e receber, e aí a pessoa precisa se posicionar de forma correta. Porque dentro dessa lei, né, existem 3 posicionamentos. Então tem a pessoa que entra no relacionamento para receber. Um exemplo, tá? A pessoa entra aqui, ela pega todo o conhecimento, só que ela não retribui de alguma forma, ela só quer o conhecimento, ela só quer que você esteja à disposição dela. Então no relacionamento afetivo é aquele tipo de pessoa que ela só quer que você esteja fazendo as vontades dela, que você esteja, né, ali no carinho, fazendo tudo aquilo que você pode para ela. Então, é uma pessoa que pensa nela primeiro. Então, ela entra no relacionamento para receber. Ao contrário, tem pessoas que entram no relacionamento para contribuir, para dar. São os bonzinhos, estão sempre à disposição do amigo, sempre à disposição no relacionamento afetivo. É aquele funcionário que está sempre à disposição da empresa. Então, a empresa pode chamar ele em qualquer horário, ele está à disposição, ele trabalha, às vezes ele nem cobra hora extra, ele está sempre à disposição, está sempre dando na relação. E a posição correta é aquela pessoa que entra na relação para equilibrar, para dar e para receber, para dar e para receber. E aí com isso eu vou equilibrando a balança do relacionamento. E não só isso, quando há equilíbrio, as duas partes estão presentes na relação. Porque quanto mais eu dou, olha só, quanto mais eu dou, mais eu dou, mais eu dou, essa pessoa aqui, que ela faz? Ela se afasta. Aquele que só quer receber, chega uma hora que a pessoa que está aqui, ela cansa. Poxa, mas a pessoa não retribui nada, não retroalimenta essa relação. Agora, quando as duas pessoas estão numa relação para equilibrar, para dar e receber, é muito importante. E aí o que acontece? A relação cresce. A relação começa a se desenvolver.
você vai ver que aquelas relações duradouras. E aí a gente pode dizer, tá? Isso é dentro da minha visão, cada um, como eu comecei no começo do vídeo falando, cada um tem um modelo de relacionamento, mas na minha forma de pensar e nessa ciência que eu estudo, aplico, ensino, é a melhor postura que nós temos que ter. É quando a pessoa está disponível para trocar. Então, qual que é o primeiro passo? A troca precisa existir. A troca precisa estar presente. O segundo passo é a segunda lei, que é a lei da hierarquia. Então, eu preciso saber em qual relação que eu estou e qual posição que eu tenho que estar. Por exemplo, relacionamento de casal. As duas pessoas têm que estar na mesma posição. Ditado assim, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu não concordo com isso. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Os dois precisam estar na mesma posição. Se um está acima ou está embaixo, o que acontece? Essa relação também não se equilibra. As pessoas não têm como caminhar juntas. Como é que eu vou caminhar juntas se uma, por exemplo, tá num degrau ou degrau acima ou embaixo? Então são coisas simples que a gente não para pensar. Só que quando você evidencia dentro dos relacionamentos e você equilibra isso, a coisa começa a funcionar. Por exemplo, uma relação de trabalho, o que acontece é uma outra, né, posicionamento. É meu chefe, eu, né, tem as outras pessoas, então eu preciso saber em qual lugar que eu estou, para que haja equilíbrio na hierarquia. Quando eu me relaciono com meu pai, o que acontece? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe é grande, eu sou pequeno. Eu preciso estar nessa posição para que eu possa respeitar a hierarquia que vem dos meus pais. E muitos dos conflitos, muitas das relações conflituosas que nós temos com pai e mãe, é quando os pais chegam a uma certa idade e os filhos falam assim para mim, Marco, agora eu virei pai do meu pai da minha mãe. Não, você nunca vai ser pai do seu pai nem pai da sua mãe. Se você estiver na posição de filho, você pode cuidar do seu pai, você pode cuidar da sua mãe, da forma que for, só que você vai sempre estabelecer a hierarquia. E como é que eu sei? Quando há conflitos. Quando tem muitos conflitos, é uma evidência de que a hierarquia não está equilibrada, tá? E a terceira forma que a gente tem, né, a terceira lei que a gente tem nos relacionamentos é o quê? Pertencimento. Pertencimento. Vou dar um exemplo para vocês. Relacionamento de casal, ok? Então, estou eu aqui e atrás tem meu pai, a minha mãe, toda a minha ancestralidade. Eu estou me relacionando com a minha esposa. Ela diz assim, poxa, seu pai é complicado, a sua mãe é difícil. Né? Pode até ser isso. Só que quando eu olho e critico, né, da onde eu vim, né? Minha esposa critica da onde eu vim, o que ela está fazendo? Ela está excluindo parte de mim. Então, eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E isso acontece dentro dos relacionamentos, muitos problemas. Porque eu trago da minha ancestralidade o quê? Os meus comportamentos, os meus condicionamentos, os meus costumes. A minha esposa traz dela também os comportamentos, os costumes, a forma de pensar, a forma de agir. E aí o que a gente faz? A gente junta os dois e forma um novo sistema. Esse novo sistema baseado o quê? Nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. Eu não posso excluir, dizer, poxa, sua mãe é complicada, o seu pai, olha, aquele seu tio é difícil. Isso acontece muito. Muitos conflitos vêm disso. Porque o que a gente faz? A gente está excluindo, tá? Excluindo. Uma coisa também, né, aqui a gente pode aprofundar um pouco mais o relacionamento de casal. Quando às vezes, né, a pessoa saiu de um casamento, veio para o segundo casamento, isso também precisa estar em ordem. Outra coisa que dá muito problemas no relacionamento de casal é a questão da hierarquia, né, do relacionamento e dos filhos. Tem muitas pessoas que colocam o filho prioridade. Eu já vi muitas pessoas dizer, olha, na minha vida, os meus filhos é a prioridade. Ok, eles precisam ser prioridade, mas eles vieram depois do casamento. Primeiro veio o casamento, depois vieram os filhos. Se você fere a ordem, começa a complicar. A relação de casal não dá certo. Então, o que você precisa fazer? Avaliar tudo isso. Essas 3 leis sistêmicas, você começa a colocar dentro da sua relação. Então, é o dar e receber. Está equilibrado? Tá. Se você está dando demais, o que você precisa fazer?
voltar para trás e deixar que a outra pessoa dê um passo para frente para equilibrar a relação. Eu só posso ir 50%, eu não posso mais de 50%. Segundo, a hierarquia. Estamos dois no mesmo nível? Sim, então vamos prosseguir. E o terceiro é todo mundo incluso, né? Eu tenho, por mais que eu discorde do comportamento do meu sogro, da minha sogra, enfim, eu preciso agradecer a eles, porque foi graças a eles, né, que eu pude me relacionar, né? Graças à relação dos dois, você é minha esposa, e eu pude me relacionar com ela, enfim, pude dar continuidade nesse sistema. Então são coisas, parece que são simples, mas não são simples. Quando a gente começa a entender isso, é um caminho que eu tenho para quê? Para construir uma relação saudável. Construir uma relação em que as pessoas estão bem, as pessoas querem estar, né, dentro desta relação. Exatamente, né? O dar e receber, hierarquia e o pertencimento, a inclusão. Então, quando eu começo a evidenciar isso, né, eu vou eliminando muitos dos problemas. Muitas pessoas dizem assim, Marco, mas meu relacionamento não dá certo, eu tento. Às vezes a gente não tem essa compreensão. E não só isso, você precisa saber o que você quer, você precisa saber o que você deseja dessa relação. Quando você sabe o que você quer, o que você deseja, quais são as suas vontades e desejos, o que você faz? Que é outra coisa importante também dentro do relacionamento de casal. Você tem uma visão de futuro em comum. Você tem uma visão. Eu penso de uma forma, você pensa de uma forma, ok, vamos caminhar junto. Às vezes existe alguma divergência, claro, porque são duas pessoas que pensam de forma diferente. Mas precisa haver essa clareza. Porque muitas vezes eu não tenho essa clareza. E quando eu não tenho clareza, me falta o quê? Posicionamento. E no mundo externo, eu preciso me posicionar. Eu preciso colocar a minha vontade. O que eu desejo desse relacionamento? Esse relacionamento tá bom? Não, não tá. Então vamos sentar, vamos conversar. Dentro da empresa, o que você precisa? Também ter uma clareza do que você deseja. Entrei na empresa, o que eu quero ser? Eu quero chegar, cargo de gerência, diretoria. Muitas vezes você não consegue. E você está ali tentando, na expectativa, achando que as coisas vão acontecer. E às vezes não. Às vezes você precisa se posicionar, você precisa dizer, olha, para o seu chefe, ou para o gerente, dizer, olha, não estou contente no seu cargo, eu acho que eu tenho, uma capacidade, eu acho que eu tenho condições, de ocupar um cargo melhor, e muitas vezes você fica ali, naquela relação, por quê? Porque você tem medo de se posicionar e seu chefe fica bravo e te mandar embora. Só que se eu não me posicionar naquilo que eu quero, se eu não tiver uma clareza daquilo que eu quero, daquilo que eu espero para as minhas relações, como é que eu vou construir isso? Como é que eu vou ter essa visão de futuro? A clareza, saber o que você deseja é muito importante. Porque quando eu não tenho isso, quando a gente está dentro do sistema familiar, existe um outro fenômeno. Porque o sistema, o que é o sistema? São pessoas que interagem entre si e qual que é o objetivo? O equilíbrio do todo. O equilíbrio do todo. Muitas vezes eu equilibro através do amor cego que nós dizemos. Então a gente diz o seguinte, nós temos o amor sábio, o amor cego. Então, vou dar um exemplo para vocês. Existe um padrão repetitivo na minha família de que as pessoas casam, depois de um tempo separa. Casam, separa. Meu pai, meu avô, enfim. E aí o que acontece? Quando eu estou dentro desse sistema, o que vai acontecer? Às vezes a gente se identifica com isso. Então até tem um relacionamento bom, eu até tenho uma vontade, um desejo de ter um relacionamento saudável. Só que por conta do pertencimento, por conta de eu achar que eu não sou digno, não sou merecedor de um relacionamento saudável, o que vai acontecer? De alguma forma inconsciente, tá, gente? Isso aqui é tudo inconsciente. Eu acabo me sabotando, não tenho um relacionamento saudável. Para quê? Para reproduzir o mesmo comportamento que aconteceu com meu pai e com a minha mãe. Porque muitas vezes o modelo que eu tenho de relacionamento vem baseado no meu pai e na minha mãe. Então, se eles não deram bem, como é que eu vou ter um relacionamento saudável? E aí, a gente começa a olhar para isso de uma forma mais clara. E como é que eu faço isso, Marco? Tendo a clareza.
talvez você precisa fazer uma constelação, talvez você precisa trabalhar um pouco, né? Porque quando a gente começa a falar sobre isso, tem muitas pessoas que dizem, poxa, mas eu não concordo com isso. Pô, mas será mesmo? Então, quando a gente vai evidenciando, por isso que eu falei ontem, né? As constelações familiares é a prática, não é só a teoria. A gente está aprendendo aqui e o que a gente aprende aqui, gente, é muito superficial. Tá? Por quê? Porque a gente precisa passar algum tempo para mergulhar dentro dessa ciência, porque tem muita coisa. Hoje em dia, constelação familiar é vista como a ciência das relações. Então, por mais que eu tente passar aqui, é uma forma superficial. Então, ok. E não só isso. A constelação, como é que eu faço? Quando eu pego e aplico. Quando eu pego e aplico. Porque se eu ficar só no conhecimento, isso não vai resolver nada na minha vida. Então, eu começo a ter a clareza. Tá, quando eu tenho a clareza de que eu posso fazer diferente dos meus pais, o que eu faço? Eu vou buscar, eu vou ter uma clareza, uma visão de futuro, vou me relacionar com pessoas saudáveis. Se a pessoa não está disponível para troca, o que eu faço? Eu saio daquela relação, né? Olha só, né, Regiane falando, né? Na minha família, a dor das mulheres é que depois de 60 anos ficam sozinhas, né? Os parceiros morrem, traem, vão embora e não quero repetir, estou estudando. Que bom que você está aqui, né? Então, vem com a gente mergulhar, aprofundar nisso, porque isso é um padrão que se repete. E a gente só tem essa clareza, gente, quando a gente começa a estudar, colocar em prática as constelações familiares. Ok, então o que eu posso fazer diferente? E aí, Marco, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir honrado. E não só isso, o meu sistema também, porque o Marco conseguiu, né? As pessoas falam assim, eu quero romper o padrão. A gente não consegue romper, a gente consegue reconfigurar o padrão. E aí eu posso ter um relacionamento baseado na minha própria vontade, na minha visão, naquilo que eu espero. Então eu posso ter cumplicidade, eu posso ter respeito, que isso também, né, são comportamentos que a gente precisa ter. Você precisa ter amor, você precisa ter respeito. Hoje eu gravei um vídeo, né, coloquei de uma frase muito famosa do Bert Hellinger, que ele diz o seguinte, só o amor não basta. Que é o que acontece muitas vezes aí na relação. Você sabe que a outra pessoa não está disponível para você. Você diz assim, não tem problema, o meu amor é por mim e pela outra pessoa. O que você está fazendo? Ferindo o dar e receber. Essa relação tem futuro? Infelizmente não. Então, o que eu preciso para ter uma relação? Preciso de amor? Claro, preciso de amor. O que mais? Respeito, carinho, cumplicidade. Preciso ter o diálogo. Então, olha só, nós estamos falando de clareza. E como é que eu construo a clareza? Através do diálogo. Eu preciso estar dentro de uma relação, seja ela qual for, né, uma relação afetiva, uma relação de amizade, uma relação entre os filhos, uma relação com o trabalho, em que eu posso me expressar, em que eu posso dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Mas eu preciso ter a clareza e eu preciso me posicionar para quê? Para que essa relação dê certo. Então, às vezes a gente parece, poxa, é muito complicado. Não, mas também não é tão simples assim, porque requer, muitas vezes, uma mudança, né, de pensamento, uma clareza, né? Eu tenho que esperar, desejar, porque só esperar, criar a expectativa de que a pessoa vai mudar, de que as coisas vão mudar, de que o meu trabalho vai mudar, isso não resolve nada. Eu preciso ter um posicionamento, eu preciso ter, né, olhar para isso de uma forma e me posicionar. Às vezes eu preciso de um tempo, muitas vezes eu falo, olha, você precisa colocar um tempo para que isso aconteça. Porque se eu deixar também, amanhã eu faço, depois eu faço, as coisas vão passando e você não consegue construir essa relação. E aí o que acontece? Lá na frente, né, você fica frustrado, tem pessoas que dizem, poxa, meu relacionamento dá certo, não vou me relacionar mais com ninguém. Então, os homens não prestam, as mulheres não querem ter relacionamento sério. Então, muitas vezes eu não consigo sozinho. Consigo desenvolver essa habilidade sozinho? Às vezes não. Às vezes eu até quero ter essa clareza, mas eu não consigo. Por quê? Porque todos nós temos alguns pontos cegos. Isso é normal. E de onde que vem isso? Do nosso condicionamento, da forma que a gente foi criado. Então, muitas vezes você precisa de um terapeuta, de um mentor, de um professor, para que possa trazer essa clareza para você. E aí, quando eu estou nessa posição, o que vai acontecer? Eu vou atrair, né? Então aqui entra a lei da atração, né? Semelhante atrai semelhante.
Então, para quem não conhece a lei da atração, né, é a lei da vibração. Então, todos nós temos uma vibração. Então, você imagine uma estação de rádio. Cada um está numa sintonia. Se eu tiver uma sintonia bem comigo, se eu saber o que eu quero, saber me posicionar, o que vai acontecer, eu vou atrair pessoas que estão na mesma vibração que a minha. Só que para isso tem todo um trabalho. Eu preciso ter clareza, preciso ter discernimento, preciso saber o que eu quero para a minha vida, preciso me posicionar. E aí as coisas começam a acontecer, porque eu vou mudando, né? Então tem um ensinamento que eu digo para os meus clientes, quando você muda, tudo muda. Quando eu mudo, quando eu sei o que eu quero para a minha vida, eu vou atrair pessoas semelhantes a isso. Porque se chegar uma pessoa numa outra sintonia, o que vai acontecer? Eu vou me posicionar e dizer muito obrigado, mas eu prefiro seguir sozinho. Quando eu sei o que eu quero, né, com relação, por exemplo, né, a gente falou relação com o dinheiro, eu sei para que serve o dinheiro na minha vida, eu vou me relacionar com o dinheiro de uma forma saudável. Isso vai ser uma bênção na minha vida. Se eu sei me relacionar bem com os meus filhos, eu sei me posicionar, colocar no meu lugar, na minha hierarquia, eu vou ter um relacionamento saudável com os meus filhos, por mais que eles estejam passando. E aí eu preciso do diálogo, da compreensão. Às vezes o filho está lá pequeno, precisa ter uma paciência. Olha, o filho na adolescência, você precisa ter essa paciência. Só que eu preciso, né, trabalhar isso em mim. E precisa partir de mim, não adianta esperar do outro. Marco, meu marido não muda, minha mulher não muda. Ninguém muda ninguém. Quando eu mudo, quando eu me responsabilizo, isso vai reverberar na outra pessoa. E aí a pessoa tem duas opções. Ou ela muda, né, ela olha em você e diz, puxa, tem alguma coisa diferente no Marco. O que está acontecendo com ele? Eu vou buscar a mesma ajuda. Ou senão, a pessoa segue o seu caminho. É simples assim? Não, claro, porque envolve outras coisas. Dependendo do relacionamento que a gente fala, envolve família, outras pessoas. Mas se eu tiver essa clareza lá no começo do relacionamento, entende isso? Lá no começo, então talvez você fala, poxa, Marcos, eu já estou numa fase que talvez eu não consiga lidar com isso. Mas você pode usar esse conhecimento para ajudar seus filhos, familiares, outras pessoas a ter essa clareza. Quando a coisa empaca, quando o relacionamento não progride, você fala, meu, tem alguma coisa errada, vamos olhar para isso, olha para isso. Então vai ensinando, né? Então, essa ciência, ela tem mudado a nossa vida por conta disso, por conta dessa clareza. E ela tem crescido muito. Então, para quem não sabe, as constelações familiares hoje estão presentes em outras áreas da vida, não só na área terapêutica, tá? Então, hoje tem o direito sistêmico, que as pessoas pegam a visão sistêmica e colocam no direito. Para que, por exemplo, né, vai trabalhar lá uma questão de vara da infância. Então, às vezes estão os pais lá brigando, né, por um filho e às vezes conseguem lidar de uma forma mais tranquila, uma forma mais humana, né? Então, tem o direito sistêmico. Hoje tem a pedagogia sistêmica, que os professores estão estudando, estão colocando, aplicando isso. Imagine, se a gente tivesse esse conhecimento. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um professor meu e ele falou que, eu não sei se é no México, alguma cidade, e que eles estudaram muito sobre isso e estão levando o conhecimento da visão sistêmica para a escola. Imagine se, sei lá, 30 anos atrás eu soubesse de tudo isso que eu sei hoje. A minha vida seria totalmente diferente. Imagine você se tivesse todo esse conhecimento que você está tendo hoje há muitos anos atrás. A sua vida, com certeza, seria totalmente diferente. Só que eu posso levar isso para as próximas gerações. Isso que é importante. Então, quando eu trabalho a constelação familiar, eu trabalho as minhas questões, as questões lá do meu passado, e não só isso. Eu posso replicar, né? Eu posso trazer essa relação para as próximas gerações. E isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Só que para que isso aconteça, eu preciso estudar, preciso trazer aquelas dinâmicas inconscientes, né, que estão lá em algum lugar que a gente nem percebe onde está, trazer tudo isso, olhar para tudo isso, né, e aí o que eu faço? Eu reconfiguro os padrões, não preciso mais repetir os mesmos padrões.